Pessoal, continuando aqui então, a gente vai agora para uma outra área do Anatoly, né? Então a gente viu ali a questão da entrada de dados através de webhook. Então é muito comum a gente trabalhar dessa maneira. E é muito comum trabalhar dessa maneira porque sempre existiu o webhook. O que não sempre existiu foi um sistema desse nível aqui para poder receber isso daí. Então é legal porque a gente que trabalha em programação, a gente sempre criou microsisteminhas, pequenos scripts, para poder pegar lá um pedido do Hotmart, pegar um envio de um formulário e salvar em algum lugar. Né? E hoje a gente tem uma ferramenta visual que faz isso. Tá? Então, por isso que eu comecei com vocês nesse exemplo aí. Mas o Anatoly não é só isso, né? Ele não tem só esse recurso. Muitas vezes eu vou receber uma informação não de um webhook, eu vou buscar uma informação. Né? E para que você possa buscar uma informação, o Anatoly ele tem todos esses nodes aqui. No Mautic, por exemplo, ó, eu venho aqui no Mautic, o Node Mautic, a gente configurou ontem, né, o Node Mautic. Deixa eu pegar aqui só um exemplo para vocês verem. Então, a gente configurou aqui, eu vou listar contatos, por exemplo. Vou dar um get all aqui. Ó. Então, eu vou pegar 5 contatos. Então, ele vai lá na API do Mautic e busca 5 contatos para mim, para poder listar aqui os meus contatos. Essa é uma maneira de funcionar. Né? Então, o Anatoly ele tem mais de 200 nodes aqui, para que você possa facilmente buscar informação, enviar informação. Ontem a gente viu como é que eu jogo um contato no Mautic, né? Para poder buscar contatos do Mautic, eu vou usar o get many aqui. Então, cada integração ela vai ter a sua lógica ali, a sua estrutura, né? Mas é interessante que eu ainda preciso de uma integração para facilitar a minha vida. Mas nem sempre eu vou ter integração. Eu preciso buscar uma informação, mas nem sempre eu vou ter a integração pronta. Então eu vou ter que buscar ela no modo tradicional, vamos chamar assim, né? Que é o quê? É uma requisição HTTP. O Anatoly, ele tem esse node aqui, ó, HTTP request. Esse cara aqui faz milagre, né? Esse node aqui é um dos mais completos que ele tem e é fantástico. É realmente um progresso enorme para quem vai manipular a API. Eu conversei com vocês na primeira aula que o Anthony ele abre muito mercado, ele abre muitas possibilidades de negócio. E eu falei isso para vocês porque a gente vive hoje a era da API, a era da integração. Hoje você não conversa sobre marketing, sobre vendas, praticamente nenhum assunto empresarial sem integrar um sistema com outro. Né? E nem sempre você vai ter ali o nodezinho, a integração prontinha, mastigadinha para trabalhar. Você vai ter que ir lá e manipular, você vai usar a famosa API. Né? A API é uma maneira que eu tenho de poder manipular um sistema. E esse cara aqui é uma interface gráfica para eu poder manipular a API. E é fantástico. Eu vou explicar para vocês aqui uma maneira mais simples ele, tá? Eu vou usar aqui um exemplo, que até o Sérgio comentou mais ou menos ali, né? Que por exemplo, ó, o ViaCep. Uma tarefa muito comum que a gente usa assim, é de enriquecer contato. Né? Então, o N2N, por exemplo, o Mautic, você pega lá o nome, e-mail, telefone, e a pessoa foi lá e preencheu o CEP dela. E através do CEP, você consegue informações geográficas da pessoa. Para o marketing isso aí é ótimo, para o CRM também isso aí é bom, mas para o marketing isso aí é ótimo. Segmentar a pessoa por cidade, por estado, por região, né? Então, um simples CEP é capaz de me retornar todas essas informações. Então, vamos imaginar a pessoa do marketing. Ela está recebendo aqui uma informação lá do Hotmart que tem um CEP do comprador. Eu posso passar o CEP aqui, ó. Então, essa API do ViaCep, ela é uma API aberta, ou seja, né? Opa, apertei alguma coisa aqui. Eu não preciso de uma senha para utilizar ela, nada, né? Ela é uma API gratuita e aberta, né? E tem a documentação dela, quem quiser depois pesquisar sobre ela, né? Então, você passa o CEP aqui na URL. Esse aqui é o meu CEP. Então você chama viacep.com.br/ws, o número do CEP/JSON. Lembra que o Anatoly trabalha com JSON, então tem que ser JSON para poder vir aqui. Eu conversei com vocês, quando a gente usou a primeira vez aqui o webhook,
que eu vou ter esses verbos HTTP, né? Então, eu vou ter o get, o post. Eu vou repetir para vocês aqui só para ficar claro. Sempre que eu vou buscar alguma coisa, o ideal é que eu utilize get. Eu digo ideal para vocês porque quem vai dizer para você é quem desenvolveu o sistema que você vai utilizar, né? Então, o programador, geralmente, quando você vai buscar algo, você usa get. Quando você vai criar alguma coisa, você vai usar post. Quando você vai sobrescrever alguma coisa, você usa put. Quando você vai mudar só um trechinho de alguma coisa, você usa o path. Quando você vai apagar alguma coisa, é o delete. E aqui a gente tem o head e o options, que são mais itens de verificação, né? Você vai fazer um prefetch. Não necessariamente eu vou usar isso numa API normalmente, né? O head e o options, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou buscar uma informação de um CEP, eu vou utilizar o get e eu vou colocar o URL. Toda API que vocês forem manipular, ela tem que ter uma documentação, ela tem que ter uma página onde a pessoa que está fornecendo para você a API, ela tem que explicar como é que funciona. E eu vou dizer para vocês, fuja o máximo que vocês puderem fugir de sistemas que não oferecem documentação, porque é um item básico. Sem documentação, vocês vão perder muito tempo, tentando descobrir como é que as coisas funcionam. E é um tempo que, assim, eu estou usando uma ferramenta que me faz ganhar tempo, e por que eu vou perder tempo com outra coisa? Né? Então, para quem está começando, Luiz, eu estou estudando aqui utilizar um bot, utilizar algum. Primeira coisa, tem API? Amigo, seu sistema tem API? Tem. Você pode me mandar a documentação dela? Tem que ser aberta. Eu não tenho que logar para ver a documentação. Né? No mundo da programação, a gente até fala, né? Se o dev tem orgulho do que ele fez, ele deixa aberto. Se você tiver que logar para você ver a documentação, é que tem coisa errada ali, porque ele está bloqueando do resto do mundo visualizar o trabalho dele, né? Então, é um item importante, tá, gente? Quem aqui, Luiz, eu não vou utilizar o End-to-End, eu só estou vendo aqui para poder entender como é que ele funciona mesmo, mas em algum momento você vai ter que tomar essa decisão. O que eu vou usar? Eu vou usar o WooCommerce. O WooCommerce tem API. Eu vou usar o Tray. O Tray tem API. Eu vou utilizar o Shopify. Tem API. É importantíssimo verificar isso, tá, gente? Verificar se tem API. Se não tiver API, não tem como buscar informação nele. Não tem como você aproveitar todos os benefícios que esses tipos de sistema aqui oferece para vocês, né? Então, aqui, ó, a grosso modo, eu vou colocar get e eu vou colocar o URL já com o meu CEP preenchido. A hora que eu apertar o Execute Node, ele vai lá no servidor do via CEP e vai retornar para mim, ó. Retornou bonitinho. Ó, esse aqui é o CEP do Luiz, Travessa de Antunes. Aqui não vai ter o número, né? Aqui é a cidade, informações do DDD, lá, o centro de Pindamonhangaba. Isso aqui para o marketing é valiosíssimo, né? Porque ele usa isso aqui para poder segmentar e tentar conhecer melhor ali a base de contatos dele, né? As pessoas que moram em bairro, não moram em bairro, enfim, vários itens, né? Vai mandar o DDD, né? Geralmente eu uso o DDD para poder ver o número, se bater com o número do telefone, se a pessoa informou um DDD correto, né? Então, é só um exemplo de como que eu posso facilmente, eu não estou recebendo nada, eu estou indo buscar uma informação. Para receber, eu utilizo o webhook, né? Eu ponho um webhook e algum sistema me manda. Nesse caso aqui, eu que estou chamando um outro endereço. Então, o End-to-End, ele funciona dessas duas maneiras. Ou eu espero receber uma informação, ou eu, a hora que eu quiser, vou lá e busco. Pegaram aqui, pessoal, essa questão dele? De ele não só recebe informação, como você também pode ir buscar uma informação? Tranquilo? Eu vou falar de. Eu gostei tanto disso, porque isso pode ser assim. Às vezes você está querendo pegar o. Eu não sabia disso. Ver se estou certo. Você tá querendo. Só com o CEP, você já sabe o local, a cidade e tudo mais. Você não precisa criar um formulário para o cara criar onde você Preencher mora, tudo. onde você vai. Exatamente. E aí isso economiza tempo. É precioso. Você só fala, ó, teu CEP. E aí você dá para o pessoal de vendas, olha, esse cara é de Pindamonhangaba. Está fora da região? Atende o outro, etc. E Legal isso. isso aí, Sérgio, no ramo que eu atendo mais a galera do marketing, né? É isso mesmo que você falou. Até para saber para onde que vai encaminhar aquele lead ali, é importantíssimo saber a cidade, a região, o estado, né?
E então, assim, e outra, né? É Que uma essa, empresa essa nacional, você fala, "Ô, Rio, esse contato é teu. é esse cara aqui, isso aí. E assim, no caso, ô Sérgio, você comentou um item importante também, que lá na Promoveb tem um curso lá do Malt que a gente fala sobre formulário, né? E formulário, comentei com vocês, é uma barreira. Formulário, a galera não curte formulário. Quanto menos informações vocês conseguirem pedir para a pessoa, e Sem aqui dúvida. no back-end você conseguir obter essa informação, melhor para você. Então, eu estou eliminando a pessoa de ter que digitar o endereço dela, que às vezes é maçante. O meu aqui é curtinho, mas tem endereço que é grande, né? Eu estou eliminando ela de escrever Centro, Pindamonhangaba, CEP. Eu vou dar um campo só para ela: nome, e-mail, CEP. É isso, nome, e-mail, telefone, CEP. Pronto. Deixa que o restante eu busco pelo via CEP aqui, né? Nesse exemplo, que é um exemplo fictício, mas é para vocês entenderem como que vocês podem ir buscar uma API. A API, pessoal, nem todas são gratuitas. A maioria é paga, na verdade. Você vai pagar, não são APIs caras, né? É um mercado que ele trabalha num preço justo, mas é interessante vocês entenderem que nesse mercado aí, né, tem muita API disponível e tem pouca gente apta para poder ir lá e buscar a informação, né? Tem um sistema que é esse daqui, ó, o PROC. Esse UPROC, ele é uma API paga e é uma das mais completas que tem hoje em dia aí para quem trabalha com marketing, né? É uma API muito boa. Ele é uma API de enriquecimento, que chama. Não enriquecimento do dinheiro, né? Enriquecer informações de uma pessoa, né? Então, por exemplo, ó, eu através do e-mail, vamos supor que o Sérgio criou um formulário lá na página dele, só pedindo um e-mail. Aqui nesse cara aqui, por exemplo, ó, ele tem uma maneira aqui ó, na parte de enriquecimento, que ele vai buscar, por exemplo, nos perfis de rede social, qual que é o nome da pessoa, ele vai no LinkedIn e vê qual que é a empresa que ela trabalha a partir de um e-mail, um endereço de e-mail. Então é legal porque você pode pedir só o e-mail da pessoa, facilitar o máximo possível dela poder te dar esse endereço de e-mail aí, e você vai pagar aqui um valorzinho aqui para poder utilizar esse sistema e vai ter todas as informações dela, né? Então, isso aqui é, é, é um... A gente chama de enriquecimento de dados, né? É o Progressive Profile, é uma área do marketing. Tem gente que trabalha só com isso, e eu comentei com vocês que essa galera que usa o N2N, eles são bem pagos, porque o cara do marketing, ele vai ficar tão feliz com você, de você poder vir aqui, pagar lá, sei lá quanto custa, que não deve ser caro, para poder pegar tanta informação de uma pessoa, que aí ele vai poder utilizar isso aqui de diversas maneiras, né? Quem está empregado, quem marcou no LinkedIn que está em busca de emprego, ele pega tudo aqui, né? Então, só tendo o e-mail da pessoa, né? Então é legal para vocês, né? Aqui vocês utilizariam o HTTP para poder vir aqui e trabalhar com essas APIs. Mas entendo que o mercado está forrado de ferramentas desse tipo aqui, né? Que você pega uma simples informaçãozinha e consegue buscar mais um monte de informação da pessoa, né? Aqui ele faz validação, ele faz mais uma série de coisas, né? Mas é que eu falei para vocês, até então eu não tinha essa facilidade aqui de eu poder vir aqui para o URL e pegar a informação. Não era tão simples assim, né? E hoje com o E2N ficou super fácil de fazer, né, essa busca por informação, né? Consumir esses sistemas, né? Tranquilo? Vocês entenderam, pessoal, essa cara desse esquema aqui de você poder ir lá e buscar? Luiz, eu Oi? até entendi, mas como é que você monta a URL já com o CEP ali? Ah, é essa parte agora, Pepe. Boa pergunta. O Pepe descobriu. Eu vou A simular resposta está aqui. ali. Eu vou colocar ali, ó. Aqui, ó. Aqui, Luiz, pessoal. só Oi, pode falar. aproveitando, tipo, no final dessa parte, tipo assim, para você sugerir algumas APIs que você recomenda, que se você utiliza, se tiver, Tá porque eu bom, conheço muito pouca, tá certo? beleza. Aqui, Pepe, eu vou criar um objeto set só para CEP. Eu vou pôr 410. Acho que é isso mesmo, 2.400. Não lembro de cabeça o meu. Vamos pegar isso daqui. Aqui no caso, pessoal, eu fixei o CEP na URL.
Porque até então, a gente usou o que a gente chama de drag and drop, né? Então, deixa eu conectar para vocês verem aqui, ó. A gente usou esse conceito de eu poder, deixa eu só rodar ele aqui de novo, eu poder arrastar um componente e jogar a informação do set para o HTTP vindo aqui arrastando ele, né? Só que o NetWN, ele tem essa facilidade, né? É um item super fácil, você ganha muito tempo com isso. Só que ele também tem uma outra maneira, que é o que ele chama de expressão. A expressão, ela ela assusta um pouco para quem não conhece muito código, né? Por isso eu deixei ela para o final. Mas a expressão, ela vai dar uma flexibilidade maior ainda. Então, sempre que eu falo de coisa de Antônio, eu falo flexibilidade maior ainda, né? Porque eles realmente vão chegando num ponto incrível de facilidade para o nosso dia a dia. A expressão, pessoal, eu vou juntar textos com variáveis. Então, aqui, por exemplo, ó, eu não tenho o CEP, eu não tenho o meu CEP nessa variável CEP, nessa propriedade CEP do Node set. Eu vou clicar aqui na minha expressão, ó, eu vou clicar aqui, eu vou remover. O que eu vou ter aqui? Ó? Current Node, input data, ou seja, o que está entrando nesse Node aqui, né? Olha lá, eu vou clicar aqui no CEP. Ele vai colocar para mim uma expressão, ele vai pôr um código aqui, né? Ele vai pôr uma expressão. Essa expressão aqui, ó, corresponde ao valor do campo set do node anterior. E aqui embaixo ele mostra o resultado. Ó. Então, nesse caso aqui, dinamicamente, eu estou preenchendo o CEP da URL. Então, eu não consigo fazer isso só arrastar e soltar. Eu vou ter que vir na expressão, colocar no corrente node, input data, JSON, e escolher qual campo está entrando aqui e tem a informação que eu quero. Com o tempo, vocês acostumam com esse cara aqui, né? Esses códigos aqui, né? Essas expressões dele, né? Isso aqui é uma coisa específica do NetWN, né? Não tem muito a ver com o JavaScript, né? É dele isso aqui. A maioria dos sistemas usam esse mesmo formato, né? No Mautic, a gente usa isso daqui como token, né? O custódio, o PEP, para poder pôr o nome do contato, por exemplo, né? Aqui no NetWN ele tem esse formatinho que é um pouquinho mais estranhozinho, né? Mas é a mesma ideia. É como se fosse um token que ele vai preencher o que está nesse verdinho aqui com o valor do campo. Então, aqui eu estou vendo o nome do campo, aqui embaixo eu estou vendo o valor do campo. A hora que eu olhar aqui na URL, ó, ela está preenchida. Ó. Ela está preenchida com o valor que está entrando aqui pelo Node set. Então, dinamicamente, eu consigo montar a minha URL. Né? Então, independente do valor que tiver aqui, ele vai montar a URL certinho para mim. Se for um formulário, Pepe, mandando um post para cá, mandando uma mensagem, um webhook para cá, isso aqui seria um webhook, né? Eu viria aqui e faria a mesma coisa. Eu vou clicar em expressão, eu vou posicionar o cursor na onde eu tenho que colocar a informação, eu vou vir aqui, input data, JSON, e vou clicar no campo para ele poder preencher para mim ali o snippet. E aí matou o problema. Né? Nesse caso aqui, que eu tô misturando, né, um pouquinho de texto normal ali, HTTPS, via CEP, com um valor dinâmico de uma variável. Vocês entenderam essa parte aqui? Pegaram essa questão da expressão? De você poder vir aqui e utilizar isso daqui? Pegou, Pepe? Sim, sim. Entendi. Então, essa é a maneira normal dele de fazer assim, né? A maneira mais simples que ele tem de fazer isso daqui. O ideal seria arrastar, mas nesse caso aqui, como se eu arrastar, ele vai preencher tudo. Então, como eu quero preencher só um trechinho daquele texto com o valor dinâmico, eu tenho que recorrer aqui à expressão. Eu recomendo que depois vocês assistam essa aula aqui e fuçem bastante na expressão para poder acostumar com ela. Não tem muito segredo com as expressões, mas como é um código, o pessoal fica meio... código, pessoal, ele é muito sensível, então se você apagar um esqueminha aqui, ó, ele já não funciona. Se você colocar um a mais, ele não funciona também. Então, é bom entender mais ou menos ali como é que ele funciona, né? Você observar como é que é a escrita dele, né? Ó, são 2 itenzinhos aqui, eu tenho o JSON, CEP, entender que é assim, essa é a estrutura da variável que está entrando, da propriedade que está entrando ali, né? E aí, Pepe, eu consigo montar dinamicamente as informações.